Quando você está com dívidas, você está num desequilíbrio financeiro. O que aconteceu com você? Você não ganhou dinheiro suficiente para pagar os compromissos que você tem. Ponto. Aí tem muita explicação por que você não tem mais compromissos para você pagar do que dinheiro para você receber. Então você está desequilibrado. E esse desequilíbrio tem uma série de motivos. Este desequilíbrio, como eu até já disse, ele vem e às vezes ele volta. As pessoas, é muito comum que a pessoa fala assim, eu tive em dívidas, depois eu saí das dívidas porque eu pedi, né, as contas de um emprego, aí eu peguei o acerto e paguei, ou então eu saquei um dinheiro da poupança, ou então eu tinha um dinheiro uma herança, ou eu vendi um carro, ou eu vendi um imóvel tal, e eu paguei as minhas dívidas, mas cara, ó, 3, 4 anos depois eu tô aqui de novo. Isto é muito comum, se desequilibrar. E aí eu vou fazer uma comparação aqui bem complicada, assim, uma comparação séria com você, tá? É uma comparação séria. Ter dívida, estar numa situação de desequilíbrio financeiro é muito parecido com ter algum tipo de vício. Um vício é uma coisa que você não consegue controlar espontaneamente. Você precisa estar conscientemente focado para conseguir controlar aquele vício. Então pode ser um vício em apostas, existem vícios em drogas ilícitas, existem vícios em drogas lícitas, tipo álcool, tipo algumas outras drogas, existem esses vícios. E as pessoas que se viciam, elas não conscientemente, elas não conseguem sair disso. E um pouco, fazer uma comparação aqui, dívidas é assim também. As pessoas que têm um vício, elas estão algum desequilíbrio está acontecendo na vida delas. As pessoas que estão com dívidas também, elas têm uma série de desequilíbrios. Então é muito comum que você, quando está numa situação de desequilíbrio financeiro, você começa a ter sintomas. Não consegue dormir, você come de menos, você come demais, você fica irritado, você fica com muita dor, você tem torcicolo, você tem dor nas pernas, você tem dor na coluna. Você começa a ter má digestão, você começa a ter azia, teu cabelo cai, tua pele tem manchas, você começa a ter sintomas físicos. Além disso, tristeza, brigas conjugais, brigas com a família, questões sociais. Às vezes você tem o seu desempenho no trabalho prejudicado, porque aquilo toma a tua atenção, então você não consegue performar legal no trabalho, você é mandado embora. É muito comum as pessoas endividadas acabarem perdendo os seus empregos. Por quê? Porque o que está acontecendo na vida dela é desequilíbrio. Ela está desequilibrada. Então, na hora que eu apresento um caminho para uma pessoa que está desequilibrada, às vezes ela não consegue trilhar esse caminho. Tudo bem, eu posso sair das minhas dívidas e aumentar minha renda, mas nossa, quanto que isso vai me custar psicologicamente? Quanto que isso vai me custar fisicamente? Quanto que isso vai me custar emocionalmente? Quanto que isso vai me custar financeiramente? É muito comum, às vezes, nas pesquisas que a gente faz com vocês também, né? É muito comum as pessoas relatarem torcicolo, dificuldade para dormir, dor de cabeça, coceira pelo corpo, né? Alergias, tosse, compulsão alimentar. Isto tudo a pessoa não associa direto à dívida. Ela associa, eu ando meio com torcicolo, sabe? Nossa, eu não estou comendo direito, acho que eu comi uma coisa que me fez mal. Nossa, minha cabeça está doendo, acho que eu tenho enxaqueca, eu tenho que ir no médico. Nossa, não sei o quê. Cara, tudo bem, pode ser que seja uma questão patológica, né? Pode ser que seja uma questão do teu corpo propriamente dito, mas pela minha experiência, a maior parte desses desequilíbrios estão relacionados desses sintomas estão relacionados a uma vida desequilibrada. E aí, para você participar de um desafio que vai te colocar no caminho para sair das dívidas rapidamente, você vai ter que se submeter a uma situação totalmente nova, uma situação de atitudes novas, uma situação de atividades novas, uma situação de aprendizados novos, uma situação de atitudes mesmo, né? De fazer coisas de maneira diferente. E aí o teu corpo precisa estar preparado para isso, porque nada vem antes da saúde. Nada vem antes. Olha, nem as finanças vêm antes da sua saúde. Se as suas finanças estiverem desequilibradas, mas a tua saúde estiver boa, você consegue recuperar suas finanças sem problema nenhum.
Se as suas finanças estiverem desequilibradas, mas a tua saúde também estiver desequilibrada, cara, você não vai conseguir. Então você precisa equilibrar a sua saúde. E aí, claro que eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou nutricionista, não sou educador físico, não estou nessa área da saúde, mas eu me interesso, eu sou um ser humano, eu tenho o meu corpo e eu sei como ele me afeta. E eu conheço os meus alunos, eu já tenho alunos que são personal trainer, alunos que são fisioterapeutas, alunos que são cozinheiros, nutrólogos. Então eu tenho pessoas da área que cuidam das coisas que a gente coloca para dentro e a maneira como a gente lida com o nosso corpo. Eu tenho alunos, né? Tenho clientes médicos, enfim. Então a gente volta também, sempre está conversando. Então se você vai conversar com essas pessoas, você vai ver exemplos muito parecidos, demandas muito parecidas com o que eu vou te passar aqui. Mas eu queria conectar essas demandas com a sua situação financeira. Então, por exemplo, se você tiver numa situação de desequilíbrio financeiro, é muito comum que a primeira coisa que comece a acontecer seja uma ansiedade, sabe? Você parece que está sempre te faltando ar. Parece que você está sempre tendo que puxar a respiração lá. E essa respiração curta, essa respiração traz menos oxigênio para o teu corpo. Então, menos oxigênio no teu pulmão, menos oxigênio no teu sangue, porque o sistema respiratório, né, junto com o sistema circulatório, eles conseguem levar oxigênio para o seu corpo, especialmente para o seu cérebro. Então, menos respiração, menos oxigênio no cérebro, menos capacidade de raciocinar. Então, para um desafio que você vai precisar fazer algumas coisas, né? Você vai precisar ter algumas atividades, você pode falar assim, você pode ter essa reação, você fala, cara, é muito difícil, eu não vou conseguir. Isso daí não dá. Minha situação financeira ela não tem solução. Você pode pensar isso, mas sabe por que você está pensando isso? Porque você não está se sentindo apto a encarar aquele problema. Você não está se sentindo apto a encarar aquela situação. E aí, exatamente por isso, você precisa cuidar do seu corpo e aí cuidar da sua respiração. Cuidar da sua respiração. Então eu vou te sugerir realmente eventos tipo de meditação, eventos tipo de alongamento. Por quê? Porque isso faz com que você tenha que respirar, sabe? Atividades aeróbicas, caminhada, corrida, dança, coisas que exijam que o seu corpo puxe ar para dentro do seu corpo, né? Exigem que você puxe ar para dentro do seu corpo, para você pensar melhor. A respiração é algo super importante. E é isso que a gente coloca, inclusive, até nos nossos anúncios, né? Respira. Tem uma solução, com certeza absoluta. E respirar é muito importante. Às vezes você fica com dor de cabeça porque você não está respirando. Um outro atalho para o teu corpo é a hidratação. Hidratação é assim, você tem que tomar água, suco, líquidos que não sejam industrializados ou alcoólicos de pelo menos 1,7, 1,8 litros por dia, porque isso ajuda combustível. Então, às vezes você tem dor de cabeça, você tem torcicolo, você não se sente flexível, você tá indisposto, às vezes o que está te faltando é água. Quando você toma bastante água, ou pelo menos uma quantidade suficiente de água, você tem que ir até o banheiro. Para você ter que ir até o banheiro, você tem que se deslocar, você tem que levantar, agachar, dependendo, né? Você tem que fazer algum tipo de exercício, você tem que se movimentar. Então, o ato de tomar água é saúde para você. E como você vai enfrentar, né, digamos assim, um caminho para sair das dívidas, então você precisa estabelecer que você precisa tomar água, você precisa se hidratar com certeza absoluta. Uma outra coisa que você também precisa fazer é cuidar da tua alimentação. Então, olha só, é muito comum, as pessoas reclamam para mim que elas estão ganhando peso. É menos comum que elas percam peso, mas o motivo é o mesmo. Qual que é o problema? É porque aí junto vem a apneia, que é, né, você não ter dificuldade de respirar acordado e dormindo, especialmente dormindo, o que prejudica a sua atividade intelectual, que prejudica a tua atividade motor até mesmo, né? O que prejudica você de ter disposição para fazer as coisas, para fazer, né, o que tem que ser feito para sair das suas dívidas. Então, muitas vezes a alimentação ela acaba se tornando um escape.
Você acaba ingerindo muitas calorias, desregulando, né, desequilibrando a sua alimentação, e isso acaba mantendo você numa situação de dívidas. Então, cuidar muito da sua alimentação, não comer muita gordura, não comer muito açúcar, tentar cuidar da sua alimentação, comer, né? O Brasil tem uma grande possibilidade de alimentação saudável, né? Alimentação de uma terra saudável com muitas variedades, né? de raízes e tudo mais. Então você deve cuidar da tua alimentação. Então, olha, você está numa situação endividada, você está com torcicolo, você não consegue dormir direito, você não para de pensar nisso. Eu estou te dando aqui coisas simples que você pode fazer que vão mudar totalmente a tua perspectiva, vão começar a limpar a tua cabeça. E mesmo você entrando no caminho de sair das dívidas e aumentar a sua renda, às vezes você vai falar assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir. Mantenha este hábito de cuidar do seu corpo, porque ele é muito importante. Por fim, nessa história do corpo, fazer exercícios, né? Caminhada, alongamento, sabe? Exercício de se esticar. Às vezes a pessoa está numa situação financeira desequilibrada, ela começa a ficar presinha do mesmo jeito, ela deita do mesmo lugar, ela fica sempre nas mesmas posições, e aí ela começa a ter dores e ela não sabe. Então, se alongar, se esticar, caminhar, isso é tudo muito, muito, muito importante.